Você já parou para pensar que a Bíblia que você conhece hoje pode não conter todos os textos sagrados que já existiram? Que há histórias fascinantes, ensinamentos profundos e relatos impressionantes que foram deixados de fora ao longo dos séculos? Esse é um dos segredos mais intrigantes da história religiosa, os livros perdidos da Bíblia. Esses textos misteriosos raramente são mencionados nos púlpitos das igrejas. Muitos cristãos passam a vida inteira sem saber que existem dezenas de escritos antigos que foram considerados sagrados por comunidades cristãs primitivas, mas que não entraram na versão final da Bíblia. Alguns foram escondidos, outros destruídos, e muitos simplesmente esquecidos pelo tempo. O que são os livros perdidos? Quando falamos de livros perdidos da Bíblia, estamos nos referindo a textos religiosos antigos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs e judaicas, mas que não foram incluídos no cânone oficial. O cânone é a lista de livros considerados autênticos e inspirados por Deus, aceitos pelas principais denominações religiosas. Esses escritos foram compostos entre os séculos antes e depois de Cristo, e muitos deles eram lidos e respeitados por grupos cristãos nos primeiros séculos da Igreja. Alguns foram excluídos por questões teológicas, outros por dúvidas sobre sua autoria, e vários simplesmente desapareceram com o tempo. O interessante é que esses textos não eram considerados falsos ou heréticos por todos. Na verdade, muitas comunidades cristãs os veneravam tanto quanto os livros que hoje conhecemos, como Mateus, Lucas ou Gênesis. A decisão sobre quais livros fariam parte da Bíblia foi um processo longo, complexo e, às vezes, controverso. Como a Bíblia foi formada? Para entender por que alguns livros ficaram de fora, precisamos compreender como a Bíblia foi formada. A Bíblia não caiu pronta do céu. Ela foi compilada ao longo de séculos, através de decisões tomadas por líderes religiosos em diferentes épocas e lugares. O Antigo Testamento foi estabelecido primeiro. Os judeus tinham seus textos sagrados que incluíam a Torá, os 5 primeiros livros, os profetas e os escritos. Mas mesmo entre os judeus havia discordância sobre quais livros eram sagrados. Os judeus da Palestina tinham uma lista, enquanto os judeus que viviam em Alexandria, no Egito, incluíam livros adicionais em sua versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. O Novo Testamento teve um processo ainda mais complexo. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas de evangelhos, cartas, apocalipses e atos circulando entre as comunidades cristãs. Cada igreja tinha suas preferências. Algumas comunidades liam o Evangelho de Tomé, outras o Evangelho de Pedro, e havia quem valorizasse o Apocalipse de Pedro tanto quanto o Apocalipse de João. Foi somente no século IV que a Igreja começou a formalizar quais livros seriam considerados canônicos. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., e outros concílios posteriores trabalharam para estabelecer uma lista oficial, mas mesmo assim, diferentes tradições cristãs mantiveram diferenças em seus cânones. Os livros apócrifos do Antigo Testamento. Os livros apócrifos são aqueles textos que ficaram em uma zona cinzenta. A palavra apócrifo vem do grego e significa escondido ou oculto. Esses livros foram escritos no período entre o Antigo e o Novo Testamento, aproximadamente entre 400 a.C. e o nascimento de Cristo. A Bíblia Católica inclui 7 livros a mais que a Bíblia Protestante: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 livros de Macabeus, além de adições aos livros de Ester e Daniel. Os protestantes chamam esses textos de apócrifos e não os consideram inspirados. Já a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas os consideram deuterocanônicos, ou seja, parte do segundo cânone.
O livro de Enoque é um dos mais fascinantes entre os apócrifos. Esse texto descreve as visões do patriarca Enoque, bisavô de Noé, que foi levado ao céu e recebeu revelações sobre os anjos caídos, o juízo final e os segredos do universo. O livro conta a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra, se casaram com mulheres humanas e geraram os Nefilim, uma raça de gigantes. Embora não esteja na maioria das Bíblias, o livro de Enoque era muito respeitado nas comunidades cristãs primitivas. O próprio Novo Testamento parece fazer referência a ele. A carta de Judas cita explicitamente uma profecia de Enoque. Além disso, a Igreja Etíope incluiu o livro de Enoque em seu cânone oficial até hoje. O livro de Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis, recontava a história desde a criação do mundo até Moisés, mas com detalhes adicionais e interpretações diferentes. Esse livro era muito importante para a comunidade de Qumran, que produziu os manuscritos do Mar Morto. Tobias é um livro cheio de aventura e ensinamentos morais. Conta a história de um jovem chamado Tobias, que parte em uma jornada, acompanhado pelo anjo Rafael, disfarçado de humano. Durante a viagem, ele enfrenta demônios, cura seu pai da cegueira e encontra uma esposa. É uma história sobre fé, obediência e a providência divina. Judite apresenta uma heroína corajosa que salva seu povo. Quando o general assírio Holofernes cerca a cidade de Betúlia, a viúva Judite usa sua beleza e inteligência para se aproximar do general e decapitá-lo enquanto ele dorme embriagado. Com a morte do líder, o exército inimigo foge e Israel é salvo. Essa história de coragem feminina raramente é contada nos púlpitos. Os evangelhos perdidos. Além dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, havia muitos outros evangelhos circulando nos primeiros séculos do cristianismo. Alguns deles contêm histórias surpreendentes sobre Jesus que nunca foram pregadas nas igrejas. O Evangelho de Tomé é talvez o mais famoso dos evangelhos perdidos. Descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, esse texto contém 114 ditos atribuídos a Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, não há narrativa, milagres ou história da paixão. São apenas ensinamentos diretos de Jesus. Alguns desses ditos são semelhantes aos encontrados nos evangelhos canônicos, mas outros são completamente diferentes e misteriosos. Por exemplo, Jesus diz: se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer à tona o salvará. Se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer à tona o destruirá. Esse tipo de linguagem mística e enigmática era comum em textos gnósticos. O Evangelho de Maria Madalena apresenta Maria Madalena como uma discípula privilegiada de Jesus, que recebe ensinamentos especiais que até Pedro desconhece. No texto, após a ressurreição, Maria compartilha uma visão que teve com Jesus e Pedro questiona se Jesus realmente falaria de forma mais aberta com uma mulher do que com os homens. Levi Mateus defende Maria, dizendo que se Jesus a escolheu, quem eram eles para rejeitá-la? Esse evangelho foi controverso porque elevava o status de uma mulher a uma posição de liderança espiritual, algo que incomodava as estruturas patriarcais da igreja primitiva. O Evangelho de Pedro oferece um relato alternativo da crucificação e ressurreição de Jesus. O mais impressionante é a descrição da ressurreição em si, algo que os evangelhos canônicos não fazem. Pedro descreve Jesus saindo da tumba, acompanhado por 2 anjos tão altos que suas cabeças alcançam o céu, enquanto a cabeça de Jesus supera os céus. Uma cruz falante segue atrás deles.
Esse tipo de imagem fantástica é uma das razões pelas quais o texto foi considerado não confiável por muitos líderes da igreja. O Evangelho da infância de Tomé conta histórias da infância de Jesus que não aparecem em nenhum outro lugar. Esse Jesus criança é poderoso, mas também vingativo e impulsivo. Quando um menino esbarra nele, Jesus o amaldiçoa e o menino cai morto. Quando um professor tenta discipliná-lo, Jesus o repreende e o professor fica paralisado. Essas histórias mostram um Jesus humano demais, aprendendo a controlar seus poderes divinos. A igreja primitiva rejeitou essas narrativas porque contradiziam a imagem de Jesus como moralmente perfeito desde o nascimento. Os textos gnósticos. O gnosticismo foi um movimento religioso que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha através do conhecimento secreto, gnosis em grego, e não apenas pela fé. Eles tinham uma visão muito diferente de Deus, da criação e de Jesus. Para os gnósticos, o Deus do Antigo Testamento não era o Deus supremo, mas sim um Deus menor e imperfeito chamado Demiurgo, que criou o mundo material como uma prisão para as almas. O verdadeiro Deus era transcendente e desconhecido. E Jesus veio para trazer o conhecimento que libertaria as pessoas dessa prisão material. O Evangelho de Judas causou sensação quando foi divulgado em 2006. Nesse texto, Judas não é o vilão traidor, mas o herói que ajuda Jesus a se libertar de seu corpo físico. Jesus pede a Judas que o entregue às autoridades, porque só assim ele poderia retornar ao reino espiritual. Judas é retratado como o único discípulo que realmente compreendeu os ensinamentos de Jesus. Essa inversão completa da narrativa tradicional mostra como diferentes grupos cristãos tinham interpretações radicalmente diferentes da história de Jesus. O Apocalipse de Pedro descreve visões detalhadas do céu e do inferno. Pedro é levado em uma jornada espiritual onde vê os justos no paraíso e os ímpios sendo punidos no inferno. As descrições dos tormentos são gráficas e horríveis. Pecadores sendo queimados, afogados, devorados por vermes, pendurados pela língua e sofrendo tormentos específicos para cada tipo de pecado. Esse texto foi muito popular nos primeiros séculos e quase entrou no cânon, mas acabou sendo excluído, possivelmente porque suas descrições eram consideradas excessivamente vívidas. Os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um pastor beduíno jogou uma pedra em uma caverna perto do Mar Morto e ouviu o som de cerâmica quebrando. Ele havia descoberto um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos, os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos foram escondidos pela comunidade de Qumran, um grupo judaico que vivia isolado no deserto, provavelmente os essênios. Eles copiavam e preservavam textos sagrados e tinham suas próprias interpretações religiosas. Entre os manuscritos estavam cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, provando que esses textos foram preservados com incrível precisão ao longo dos séculos. Mas também havia textos que não estão em nenhuma Bíblia moderna. O rolo do templo descreve um templo ideal com detalhes arquitetônicos precisos e leis sobre pureza ritual. O rolo da guerra profetiza uma batalha apocalíptica entre os filhos da luz, os justos, e os filhos das trevas, os ímpios. Dentro, os hinos de ação de graças. Contém salmos e poemas espirituais que não estão no livro de Salmos. Esses textos nos dão uma janela fascinante para o judaísmo do século I e mostram a diversidade de crenças que existiam na época de Jesus. Por que esses livros foram excluídos? A exclusão desses textos não foi arbitrária. Os líderes da igreja primitiva usaram critérios específicos para determinar quais livros seriam incluídos no cânon.
Primeiro, a autoria apostólica era crucial. Os livros do Novo Testamento precisavam ter sido escritos por um apóstolo ou alguém próximo aos apóstolos. Muitos dos evangelhos perdidos eram atribuídos a figuras apostólicas, mas os estudiosos da igreja duvidavam de sua autenticidade. Segundo, a ortodoxia teológica era essencial. Os textos precisavam estar alinhados com os ensinamentos aceitos pela maioria das igrejas. Evangelhos gnósticos, que apresentavam uma visão radicalmente diferente de Deus e da criação, foram rejeitados. Terceiro, o uso nas igrejas era considerado. Livros que eram amplamente lidos e aceitos pelas principais comunidades cristãs tinham mais chances de serem incluídos. Quarto, a antiguidade importava. Textos que podiam ser datados dos primeiros séculos tinham mais credibilidade que escritos posteriores, mas também havia política envolvida. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV, havia pressão para unificar a fé e eliminar divergências. Textos que promoviam interpretações alternativas eram vistos como ameaças à unidade da igreja. Histórias polêmicas que foram escondidas. Além dos livros inteiros que foram excluídos, há passagens específicas na própria Bíblia que são polêmicas e raramente pregadas. A mulher adúltera, em João 8, é uma das histórias mais conhecidas. Jesus salva uma mulher da morte por apedrejamento, dizendo: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas os manuscritos mais antigos do Evangelho de João não contêm essa história. Ela parece ter sido adicionada posteriormente, embora seja considerada autêntica pela tradição. O final de Marcos, nos manuscritos mais antigos, termina abruptamente com as mulheres fugindo do túmulo vazio, assustadas e sem dizer nada a ninguém. Os versículos sobre Jesus aparecendo aos discípulos e a grande comissão foram adicionados mais tarde. A história de Ló e suas filhas em Gênesis 19 raramente é discutida. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló o embebedaram e dormiram com ele para engravidar e preservar a linhagem familiar. Esse relato de incesto é extremamente perturbador. Juízes 19. Contém uma das histórias mais horríveis da Bíblia. Um levita oferece sua concubina a uma turba violenta para proteger a si mesmo. A mulher é estuprada a noite toda e morre na soleira da porta. O levita, então, corta seu corpo em 12 pedaços e os envia pelas tribos de Israel. Essa história brutal raramente é mencionada nos púlpitos. O sacrifício da filha de Jefté, em Juízes 11, mostra um líder israelita fazendo um voto imprudente. Ele promete sacrificar a primeira coisa que sair de sua casa, se Deus lhe der vitória na batalha. Sua única filha sai para recebê-lo, e ele cumpre o voto, sacrificando-a como holocausto. Oséias e sua esposa prostituta. É uma história onde Deus ordena que o profeta se case com uma prostituta para simbolizar a infidelidade de Israel. Oséias obedece e sofre com a traição repetida de sua esposa, mas continua a amá-la, assim como Deus ama Israel apesar de sua rebeldia. O que aprendemos com esses livros perdidos? Os livros perdidos da Bíblia não são apenas curiosidades históricas. Eles nos ensinam lições importantes sobre fé, história e interpretação religiosa. Primeiro, eles mostram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que imaginamos. Não havia uma única forma de cristianismo, mas muitas interpretações diferentes da mensagem de Jesus. Grupos diferentes enfatizavam aspectos diferentes de seus ensinamentos. Segundo, eles revelam que a formação da Bíblia foi um processo humano, não um evento divino instantâneo. Pessoas reais tomaram decisões difíceis sobre quais textos incluir.
E essas decisões foram influenciadas por contextos históricos, políticos e teológicos. Terceiro, eles nos lembram de que sempre houve debate e discordância dentro da comunidade de fé. A ideia de uma tradição cristã uniforme e inquestionável é uma ficção histórica. Quarto, eles nos desafiam a pensar criticamente sobre por que acreditamos no que acreditamos. Se textos venerados por cristãos primitivos foram excluídos, o que isso diz sobre autoridade religiosa e interpretação? A importância da descoberta de Nag Hammadi. Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali encontrou uma jarra de cerâmica perto da cidade de Nag Hammadi. Dentro dela estavam 13 códices de papiro contendo 52 textos, a maioria deles gnósticos e anteriormente desconhecidos. Essa descoberta revolucionou nossa compreensão do cristianismo primitivo. Pela primeira vez, tínhamos acesso direto aos textos gnósticos, não apenas às críticas que os pais da igreja faziam deles. Pudemos ler suas próprias palavras e entender suas crenças. Os textos de Nag Hammadi incluem evangelhos, tratados teológicos, textos de sabedoria e escritos apocalípticos. Eles mostram uma forma de cristianismo que enfatizava a experiência mística direta, o conhecimento interior e a igualdade espiritual entre homens e mulheres. O trovão, mente perfeita. É um dos textos mais poéticos de Nag Hammadi. Uma voz feminina divina fala em paradoxos. Eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Esse texto celebra o divino feminino de uma forma única. O Evangelho da Verdade apresenta uma teologia sofisticada sobre como o erro e a ignorância entraram no mundo e como o conhecimento trazido por Jesus liberta as pessoas. Devemos ler esses textos? Surge a pergunta: devemos ler esses livros perdidos? Eles têm valor espiritual ou são apenas curiosidades históricas? A resposta depende de sua perspectiva e objetivos. Se você está interessado em entender a história do cristianismo de forma completa, esses textos são essenciais. Eles iluminam aspectos obscuros do desenvolvimento da fé cristã e mostram a riqueza da diversidade teológica primitiva. Se você está buscando crescimento espiritual, esses textos podem oferecer perspectivas alternativas e desafiar suas suposições. Eles podem aprofundar sua compreensão de certos temas e abrir novas dimensões de reflexão. No entanto, é importante abordá-los com discernimento crítico. Muitos contêm ideias que contradizem os ensinamentos centrais do cristianismo ortodoxo. Alguns foram rejeitados por boas razões teológicas. A maioria das denominações cristãs não os considera inspirados por Deus da mesma forma que os livros canônicos. Mas isso não significa que não tenham valor como documentos históricos e textos de sabedoria. O papel das mulheres nos textos perdidos. Um aspecto fascinante dos textos perdidos é como eles frequentemente dão mais destaque às mulheres do que os textos canônicos. Maria Madalena, em particular, emerge como uma figura de grande importância. No Evangelho de Filipe, há uma passagem controversa que sugere que Jesus beijava Maria Madalena frequentemente na boca, causando ciúmes nos outros discípulos. Embora o manuscrito esteja danificado exatamente nesse ponto, a implicação é clara. Maria tinha uma relação especial com Jesus. No Pistis Sophia, um texto gnóstico extenso, Maria Madalena faz mais perguntas e recebe mais ensinamentos que qualquer outro discípulo. Pedro até reclama: Meu Senhor, não podemos suportar essa mulher que tira nossa oportunidade e não deixa nenhum de nós falar, mas ela fala o tempo todo. Esses textos sugerem que nas comunidades cristãs primitivas havia debates sobre o papel das mulheres na liderança. Alguns grupos as aceitavam como líderes espirituais, enquanto outros resistiam.
A exclusão de textos que elevavam mulheres a posições de autoridade pode ter sido influenciada pelos valores patriarcais da época. À medida que a igreja se institucionalizou, estruturas de poder masculinas se solidificaram. A questão da reencarnação. Alguns textos perdidos sugerem que certos grupos cristãos primitivos acreditavam na reencarnação. Essa ideia foi oficialmente condenada pela Igreja no Segundo Concílio de Constantinopla em 553 d.C., mas há indícios de que era discutida anteriormente. No Evangelho de Tomé, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre João Batista, ele responde que João era Elias. Isso sugere uma continuidade entre as duas almas. Orígenes, um dos mais importantes teólogos cristãos primitivos, escreveu sobre a preexistência das almas e a possibilidade de múltiplas chances de salvação. Seus escritos foram posteriormente condenados como heréticos. A supressão dessas ideias moldou significativamente a teologia cristã. Se essas perspectivas tivessem sido mantidas, o cristianismo poderia ter desenvolvido uma visão muito diferente sobre vida após a morte e destino humano. Conclusão: o que ficou perdido e o que podemos recuperar. Os livros perdidos da Bíblia nos lembram que a história religiosa é mais complexa e fascinante do que geralmente imaginamos. Esses textos não foram simplesmente descartados como fraudes ou mentiras. Muitos eram amados e reverenciados por comunidades cristãs sinceras, que viam neles verdade espiritual. A decisão sobre quais livros incluir na Bíblia foi inevitavelmente influenciada por fatores humanos, política, cultura, teologia dominante e até mesmo acidentes da história. Alguns textos se perderam simplesmente porque os manuscritos se deterioraram ou foram destruídos. O que podemos recuperar desses livros perdidos não é necessariamente nova doutrina ou revelação divina, mas uma apreciação mais profunda da riqueza da tradição cristã. Eles nos mostram que as pessoas sempre lutaram com questões de fé, buscaram compreender o divino e tentaram viver de acordo com o que acreditavam ser verdade. Também nos desafiam a sermos humildes em nossas certezas. Se cristãos devotos nos primeiros séculos discordavam sobre textos sagrados, talvez devêssemos abordar nossas próprias interpretações com mais modéstia e abertura ao diálogo. Os livros perdidos da Bíblia não ameaçam a fé. Pelo contrário, eles enriquecem nossa compreensão e nos convidam a uma jornada mais profunda de descoberta espiritual. Eles nos lembram que a busca por verdade e significado é uma característica fundamental da experiência humana e que essa busca sempre foi diversa, criativa e profundamente pessoal. Talvez o maior mistério não seja por que esses livros foram perdidos, mas o que ainda podemos aprender com eles hoje. Em uma época de divisão religiosa e certezas rígidas, esses textos antigos nos mostram que sempre houve múltiplas vozes, múltiplas perspectivas e múltiplas maneiras de buscar o divino. E isso, longe de ser uma fraqueza, pode ser uma das maiores forças da tradição religiosa. A capacidade de continuar fazendo perguntas, buscando compreensão e permanecendo aberto ao mistério que está no coração de toda experiência espiritual genuína.